A gente vai estudar agora a petição inicial, aqui no âmbito do processo do trabalho. A petição inicial é o documento que dá início ao processo judicial, formalizando a demanda do autor perante o juízo competente. No âmbito do direito processual do trabalho, a petição inicial ela é, como regra, o meio pelo qual o trabalhador ou o empregador leva ao conhecimento do Poder Judiciário um conflito decorrente da relação de trabalho, solicitando a prestação jurisdicional para resolver esse conflito, essa controvérsia. O artigo 840 da CLT aponta que a reclamação trabalhista ela pode ser de forma escrita ou verbal. Se for verbal, a reclamação ela precisa ser reduzida a termo em duas vias, datadas e assinadas pelo escrivão ou secretário, conforme está no parágrafo 2º desse mesmo dispositivo, do artigo 840 da CLT. Existem casos em que a petição inicial ela deve ser obrigatoriamente escrita. O artigo 853 da CLT, por exemplo, estabelece que para a instauração do inquérito para apuração de falta grave contra o empregado garantido com estabilidade, o empregador ele deve apresentar a reclamação por escrito à junta ou juízo de direito dentro de 30 dias contados da data da suspensão do empregado. Em relação aos dissídios coletivos, por exemplo, o artigo 856 determina que a instância será instaurada mediante representação escrita ao presidente do tribunal. O artigo 840, parágrafo 1º da CLT, ele estipula que a petição inicial escrita, ela deve ter o seguinte, ela tem que ter a designação do juízo, a qualificação das partes, uma breve exposição dos fatos que resultem no dissídio, o pedido certo, determinado e com indicação do seu valor, e a data e a assinatura do reclamante ou do seu representante. O parágrafo 3º do mesmo artigo indica que os pedidos que não atendam ao disposto no parágrafo 1º serão julgados extintos sem resolução do mérito. E quanto ao procedimento sumaríssimo? Nas reclamações enquadradas no procedimento sumaríssimo, conforme está no artigo 852b da CLT, o pedido ele precisa ser certo ou determinado e indicar o valor correspondente. E não se faz citação por edital, incumbindo ao autor a correta indicação do nome e endereço do reclamado. Parágrafo 1º do artigo 852b especifica que a falta de atendimento aos requisitos resulta no arquivamento da reclamação e na condenação ao pagamento de custas sobre o valor da causa. Mesmo em procedimentos sumaríssimos, a ausência de requisitos legais pode ser sanada mediante intimação da parte para suprir a irregularidade no prazo de 15 dias. A extinção do processo só ocorre se a parte não cumprir a determinação, conforme precedentes, inclusive, do Tribunal Superior do Trabalho. A súmula 263 do TST reforça que o indeferimento da petição inicial por falta de documento ou outro requisito legal só é cabível após a parte ser intimada para corrigir a irregularidade. É interessante observar que no âmbito da petição inicial aplica-se subsidiariamente o CPC. A CLT, ela admite sim a aplicação subsidiária das normas do CPC no processo do trabalho. O artigo 319 do CPC, por exemplo, detalha alguns elementos da petição inicial, que a petição inicial deve conter indicação de juízo, nomes e qualificação das partes, enfim, exposição dos fatos e fundamentos jurídicos. E quais são os requisitos da petição inicial no processo do trabalho? Então vamos lá. Informação sobre as partes. Diferente do CPC, no processo do trabalho, nem todas as informações das partes são essenciais para a petição inicial, especialmente quando o autor não possui todos os dados. Segundo o artigo 840, parágrafo 1º da CLT, uma breve exposição dos fatos que deram origem ao dissídio é suficiente. E quanto às provas? No processo do trabalho, não é obrigatório indicar as provas que se pretende produzir, que se pretende utilizar na petição inicial. As provas são apresentadas na audiência, conforme está estabelecido lá no artigo 845 da CLT, e reforçado pelo artigo 852H da CLT no procedimento sumaríssimo. Quanto à audiência de conciliação, é muito importante se ater a um detalhe. O
No processo do trabalho, que busca prioritariamente a conciliação entre as partes, a realização da audiência de conciliação é uma regra, tá? Está previsto isso no artigo 847 da CLT, diferente lá do CPC, que pode ser dispensada, por exemplo, quando uma das partes indica que, quando as duas partes chegam ao consenso de que não querem a audiência de conciliação, é possível dispensar essa audiência. Aqui no âmbito da Justiça do Trabalho, não. Ela ocorre obrigatoriamente, é uma regra, conforme o artigo 847 da CLT. E quanto ao valor da causa? O valor da causa é um elemento obrigatório e importante, porque define o rito do processo, a base do cálculo das custas e facilita a conciliação, inclusive. Chegar com essa informação na audiência de conciliação é essencial para você estabelecer um acordo que seja justo entre as partes. O artigo 291 do CPC, ele estabelece que toda causa terá um valor certo, ainda que não tenha conteúdo econômico imediatamente aferível. O artigo 292 complementa, especificando como o valor deve ser atribuído em diferentes tipos de ação. A falta de indicação do valor na petição inicial pode resultar na extinção do processo sem resolução do mérito, especialmente em procedimentos sumaríssimos. No entanto, há possibilidade de correção mediante intimação para a emenda da petição inicial. Ainda existe no direito processual do trabalho, existem situações em que os pedidos podem ser implícitos, tá? Por exemplo, um pedido de reconhecimento de vínculo empregatício pode implicar automaticamente a anotação da CTPS, conforme precedente do Tribunal Superior do Trabalho. O pedido de condenação ao pagamento de determinadas parcelas também implica automaticamente o pedido de juros e correção monetária. Então, por exemplo, eu não preciso pedir juros e correção monetária, tá? Isso é um pedido implícito. Isso, inclusive, está na súmula 211 do TST. Além disso, a legislação permite pedidos genéricos em situações excepcionais. O artigo 324 do CPC autoriza a formulação de pedidos genéricos quando não é possível determinar de imediato as consequências do ato ou fato. No âmbito trabalhista, isso é relevante em casos de acidente do trabalho, onde as necessidades futuras do trabalhador podem ser indeterminadas no momento da propositura da ação. E quanto à emenda e aditamento da petição inicial? A emenda à petição inicial visa corrigir vícios ou omissões. Por exemplo, correção de erro material, inclusão de litisconsórcio necessário, regularização de pedido, tudo isso é emenda. O artigo 321 do CPC prevê que o juiz deve intimar o autor para sanar os vícios em um prazo determinado, sob pena de indeferimento da petição inicial. E quanto ao aditamento? Aditamento é utilizado para ampliar o objeto da lide, ampliar o objeto daquele processo, como a inclusão, por exemplo, de novos pedidos ou novas causas de pedir. Diferente da emenda, que não depende da concordância da parte contrária, o aditamento, que amplia o objeto da lide, ele pode necessitar dessa concordância, especialmente após a contestação, tá? Até a contestação não depende, até a apresentação da contestação, não depende da concordância. Após, vai depender da concordância da parte adversa. Aí você pode estar pensando, né? Mas não é após a citação que depende da concordância? E aí, essa ideia de citação é lá do CPC, tá? Não se aplica aqui no âmbito do processo do trabalho, segundo a jurisprudência do Tribunal Superior do Trabalho. No processo do trabalho, que é regido pelos princípios da celeridade, economia processual e simplicidade e instrumentalidade das formas, o momento para o exercício do direito de defesa é a data da audiência inaugural, de acordo com o que está lá no artigo 847, pouco importa a data da citação. E dessa forma, admite-se o aditamento da inicial até a apresentação da defesa, da contestação em audiência. Por quê? Porque é nesse momento que se dá a estabilização da lide trabalhista. Então, não confunda com o processo civil comum aqui, tá? O momento é diferente. E quanto aos documentos? No âmbito trabalhista, conforme o artigo 787 da CLT, a reclamação escrita ela deverá ser formulada em 2 vias e, desde logo, acompanhada dos documentos em que se fundar. Portanto, é crucial
muito importante que a petição inicial seja instruída com os documentos indispensáveis à propositura da ação, conforme também está lá no artigo 320 do CPC, que diz que a petição inicial será instruída com os documentos indispensáveis à propositura da ação. Não tem procedência liminar do pedido, lá previsto no artigo 332 do CPC. Será que se aplica aqui no âmbito trabalhista? O artigo 332 do CPC, ele possibilita ao juiz julgar liminarmente improcedente o pedido nas causas que dispensam fase instrutória, dispensam instrução, independentemente da citação do réu, ou seja, pouco importa a citação do réu. E as situações que lá estão no CPC, no artigo 332, são as seguintes: se o pedido da petição contraria enunciado de súmula do STF ou STJ, se contraria acórdão proferido pelo STF ou STJ em julgamento de recurso repetitivo, se contraria o entendimento firmado em incidente de resolução de demanda repetitiva ou de assunção de competência, ou se contraria a enunciado de súmula do Tribunal de Justiça sobre direito local. Será que isso é aplicável no âmbito trabalhista? O parágrafo único do artigo 7º da instrução, na verdade o artigo 7º e o respectivo parágrafo único da instrução normativa número 39 de 2016 do TST adapta essa disposição, né, do CPC ao processo do trabalho, permitindo sim que o juiz do trabalho julgue liminarmente improcedente o pedido em alguns casos. Dá uma olhada no que diz o artigo 7º da instrução normativa 39. Diz o seguinte, no caput: aplicam-se ao processo do trabalho as normas do artigo 332 do CPC, com as necessárias adaptações à legislação processual trabalhista, cumprindo ao juiz do trabalho julgar liminarmente improcedente o pedido que contrariar 1. Enunciado de súmula do STF ou TST, 2. Acórdão proferido pelo STF ou pelo Tribunal Superior do Trabalho em julgamento de recurso repetitivo, 3. Entendimento firmado em incidente de resolução de demanda repetitiva ou assunção de competência, e 4. Enunciado de súmula do TRT sobre direito local, convenção coletiva do trabalho, acordo coletivo de trabalho, sentença normativa ou regulamento empresarial de observância obrigatória em área territorial que não exceda a jurisdição do respectivo tribunal. O parágrafo único esclarece que o juiz também poderá julgar liminarmente improcedente o pedido se verificar desde logo a ocorrência de decadência. Então, aplica-se sim, é possível aplicar o artigo 332 do CPC, que trata da improcedência liminar do pedido, desde que de forma adaptada, conforme o artigo 7º da Instrução Normativa 39 de 2016. Quanto à desistência da ação, para a gente finalizar o tema aqui, conforme o artigo 841, parágrafo 3º da CLT, oferecida a contestação, ainda que eletronicamente, o reclamante ele não poderá, sem consentimento do reclamado, desistir da ação. Portanto, desistência da ação, ela não pode ocorrer após o oferecimento da contestação sem a anuência do réu, assegurando aqui a estabilidade processual e a segurança jurídica.